Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan Castro e o decreto de armas de Bolsonaro foi revogado. Pois bem, meus amigos, vamos falar sobre esse desejo incontrolável, impossível, praticamente assim desesperado de Bolsonaro dar armas a pessoas que, ao meu ver, emocionalmente e psicologicamente não estão preparadas para ter uma arma. Bolsonaro esteve por 28 anos, olha, 28 anos como deputado federal, né? E ele não sabia, que isso é até algo absurdo, que decreto não altera a lei. Você sabia, Stephanie? Ele não sabia. Sabia. Ele não sabia. É um jumento de carro. Bolsonaro não sabia que um decreto presidencial não tem força de lei. Precisa o projeto passar pelas duas casas e com um bom número de votação. Eu faço é rir. Não, mas ele acha que fazendo decreto, que aí tem um prazo para expirar, pronto, resolveu o problema para dar armas. Engraçado, mas se você prestar bem atenção, o número de, digamos, acidentes, que mais é de mortes por arma de fogo, né? Aqui no Brasil é um dado muito grande e a gente tem que levar em conta esses debates. O porquê da necessidade de uma arma de fogo? Você quer ser um policial? Você quer tomar o lugar do policial? Você quer, sem nenhuma qualificação, sem nenhum treinamento, reagir contra um assalto? Veja o exemplo que aconteceu em São Paulo. O rapaz, né, o mecânico, ele foi abordado. Os bandidos entraram na garagem do carro. O pai desse rapaz desceu com uma arma. E os assaltantes mataram o filho, deram um tiro. Tomaram a espingarda e ainda roubaram o carro. Deu tempo para reagir? Não. Mas acabou acontecendo isso. Isso foi até televisionado e foi uma coisa até triste, né? Então, ou seja, não vá pensar que com a arma na mão você vai virar um Superman. Não, porque você não vai virar um Superman. É complicado. E outra, quem tem uma noção exata do Estatuto das Armas, ele não te impede de você ter arma. Porque a lei 10.826/03, ela tem os requisitos. E você tem que prestar bem atenção, você tem que ler para você poder, assim, entendê-la. Que o Sistema Nacional de Armas, né, que é o SINAM, Instituto do Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. E isso é no artigo 10. E se você vai descendo, no inciso 1º, identificar as características e a propriedade da arma de fogo mediante o cadastro, cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no Brasil. Olha bem, cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e nacionais vendidas no Brasil. Cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal. Cadastrar as transferências de propriedade e extravio de furto dessas armas também. E no parágrafo único, as disposições deste artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais que constem dos seus registros próprios. No artigo 30, é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. E no parágrafo único fala lá no artigo 30, as armas de fogo de uso restrito serão registradas no comando do Exército na forma de regulamento desta lei. E no artigo 40, para adquirir uma arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, e atender os seguintes requisitos. Entendeu? E aí temos o inciso 1º, comprovação de idoneidade com a presença de certidões de antecedentes criminais fornecida pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral. Comprovação de idoneidade com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais. Apresentar os documentos obrigatórios, a comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestado de forma disposta. Ou seja, você lendo, né, o artigo de desarmamento, ele não proíbe, cara, ele não proíbe. Ele tem realmente
as dificuldades, porque qualquer país civilizado, ele não vai dar arma à torta e à direita para as pessoas, porque isso não é estilingue, não é baladeira, é uma arma de fogo. E como já foi dito lá dentro da Câmara e no Senado, quando Onyx Lorenzoni, que tentou articular dizendo que armas não matam e sim as pessoas, tanto deputados federais quanto senadores rebateram essa lógica dizendo: sim, as armas não matam, são as pessoas que matam. Então vamos evitar dar arma a essas pessoas. Não é não? Então, ou seja, não existe esse desejo por armas, porque eu preciso me defender. Pessoal, eu vou lhe dizer uma coisa que eu acho que pouquíssimos sabem. Por que é que os Estados Unidos, lá o uso de arma é permitido? Quando teve a proclamação da independência dos americanos, que havia muitos ingleses e mercenários civis na Inglaterra, e de uma certa forma esses ingleses, né, ou esses mercenários contratados pela própria Inglaterra, não queria de forma alguma que os Estados Unidos fosse independente. Queria que ser colônia, porque os ingleses já estavam acostumados a ser, né, um país onde tinha várias colônias. Só que os caras não eram como as colônias deles. Se o Brasil tivesse acompanhado essa linha de raciocínio, tinha ficado muito tempo como colônia de Portugal. Então, o que aconteceu após a independência? Ficou perigoso. Então, na Constituição Americana dava o direito de você se defender. Até porque era 1700 alguma coisa lá e era perigoso. Tá entendendo? Tá entendendo o negócio? Ou seja, não era vida fácil lá, meu amigo. E aí isso foi passando porque não teve uma alteração. Mas só que na década de 80 para 90 e nos anos 2000, os caras tiveram um pipinão desse tamanho por causa dos malucos que saíam com arma metendo bala em igreja, em escola, em onde desse certo. Então no Brasil não se aplica, porque nosso período irracional passou, foi acolá próximo, né? Em 1860, quando as revoltas foram controladas tanto pelo Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, e quando o Brasil entrou na República, já havia aquelas revoltas, mas não era algo muito alarmante, a não ser aquela de 1930, né, que foi também uma bagunça lá em São Paulo. Mas o brasileiro se mostrou mais pacato do que os americanos. Então não tinha necessidade realmente as pessoas andar aqui, ó, igual o Velho Oeste, ó, pá, meter a mão na cintura. E isso é um perigo, pessoal. A gente fala em estatísticas. A gente fala realmente em números tangíveis. Aqui não é nem as falas do Bolsonaro que fala e não sabe nem o que está falando, ele não tem dados. Só para você ter ideia, na Agência Brasil, armas de fogo são causas de morte em até 71% dos homicídios no Brasil. E a própria pesquisa dá ênfase que se não fosse o Estatuto de Desarmamento, essa taxa cresceria até mais, de 12%. Ou seja, nós estaríamos perto dos 100, 90 alguma coisa. Soma aí 71 com mais 12. Porque eles dizem bem assim, ó, pesquisador diz que sem o Estatuto de Desarmamento a taxa cresceria 12%. E esse é um dado que é pego entre 1980 e foi dado agora bem próximo, né, 2018. Então, a gente está falando algo sério. Entendeu? Estamos falando algo sério. Por exemplo, eu sou extremamente contra essa história de você vitimar pessoas em acidente de trânsito bêbado ou de qualquer outra forma e você pagar a cesta básica. Ah, porque o carro não mata, a pessoa não teve a intenção. Meu amigo, a partir do momento que você pega, faz racha, bebe e sai dirigindo, você está propício a matar uma pessoa. Você realmente assume esse risco. Então, leis pesadas para esses danados. Até mais fácil, as pessoas com esse desejo de arma para se sentir potente. Ninguém vai tomar o lugar da polícia. Veja bem, um pai de família tem muito mais a perder do que um bandido. Ele reage, beleza. Se não matar o cara, o que é que acontece? A galera aqui tá perdoando não, viu? Tava aqui dente por dente, olho por olho. O bandido ele vem, ó. Você deu exemplo, só o que passa na TV bandidos se vingando de policiais. Agora imagine uma pessoa comum, um cidadão civil. Ah, vamos ter arma agora, né?
resolvemos nossos problemas. É mesmo? Se fosse por isso o Rio de Janeiro teria resolvido o problema deles. Porque afinal de contas a milícia foi criada com esse propósito e se tornou tão perigosa quanto os traficantes. E aí você vê muita coisa, por exemplo, veja bem, a taxa de feminicídio nesse país, pessoal, ela é gigantesca, causada por mortes de forma sem justificativa. E também essas mulheres são mortas por armas de fogo. Lançado nessa semana, diretrizes nacionais sobre o feminicídio querem acabar com a violência de gênero, né? E o objetivo é incluir a perspectiva de gênero nos processos de investigação e julgamento de crimes de feminicídio. Por quê? Porque, de acordo com a ONU, a taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. E diretrizes nacionais estão buscando solução. Ou seja, aqui é o país que está na 5ª posição de que mais mata mulheres no mundo. Nós estamos falando a nível global. E vergonhosamente o Brasil ocupa a 5ª posição. E aí você vai ver muito, como foi o que aconteceu no vídeo que eu falei, que um cara matou uma moça por causa que o bolo estava ruim. Deu 3 tiros. Ó, no Brasil a taxa de feminicídio é de 4,8 para 100 mil mulheres. A 5ª maior do mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Em 2015, o mapa da violência sobre homicídios entre público feminino revelou que, de 2003 a 2013, o número de assassinatos de mulheres negras cresceu 54%, passando de 1.864 para 2.875. Na mesma década, foi registrado um aumento de 190,9% na vitimização das mulheres, principalmente do gênero negro. Entendeu? E dados mais recentes ainda deixam o Brasil numa situação mais vexaminosa ainda que você pode imaginar. Porque de 2015 a 2018, o índice pulou, meus amigos, de uma forma gigantesca. Entendeu? Aí o pessoal, não, mas arma vai resolver o problema. Bandido nenhum vai botar mais boneco comigo. Você acha? Vamos lá, você consegue comprar um revólver de 38, uma pistola. Você já viu como é que os bandidos estão armados? Não, eles não viram não. Fuzil, metralhadora. Tadinho dos bichinhos inocentes. Não, o engraçado é que não vê. Então, beleza. Então vai enfrentar o cara com seu 38, com sua pistolinha. Você é o primeiro que morre. É, vai enfrentar. O cara tá sozinho, o bandido não vem só. Vem bem uns 2 ou uns 4 logo. Eu acho lindo esse país. O país dos avessos aqui. Acidentes por arma de fogo, né? O RBA, pessoal, a Rede Brasil Atual, ela informa que a flexibilização de armas de fogo deve aumentar acidente com crianças. Não, mas o Onyx Lorenzoni, não é? E o outro militar lá falou, que é o ministro lá, que é o nome daquele coroa lá, disse que vamos pegar a fala do Onyx Lorenzoni que foi mortalizada. Que é a mesma coisa de você sofrer um acidente com um liquidificador. Um liquidificador ligado, a criança só tem 2 possibilidades de se machucar. A primeira é pegar a tesoura e inventa de cortar o fio ligado na tomada. Ou a segunda, se ela tiver o braço comprido, tacar o dedo lá na hélice onde está rodando, quando está ligado. Pronto. Olha o grau de dificuldade da criança se acidentar por um liquidificador. Agora pela arma de fogo é mais complicado. É muito complicado. Teve uma reportagem da Record, ela está disponível, não coloco no vídeo porque eu já inventei de colocar uma vez, né, falando sobre esse acidente, né, foi lá no ano passado, para o comecinho desse ano, mas aí teve a questão dos direitos autorais, eu tive que tirar o vídeo. Mas ele está disponível uma reportagem da Record. Que 2 amigos, muito próximos, na casa de um deles, foi pegar a arma do pai, dentro do guarda-roupa, e de forma acidental, disparou sem querer e matou outro coleguinha. Entendeu? Acidente. Se fosse com um liquidificador, tinha cortado o dedo. Mas foi uma arma de fogo. Tirou a vida. Você entendeu como é que é as coisas? E a gente está falando em dados tangíveis, com pesquisas. Ó,
Coordenador do Instituto Sou da Paz acredita que o decreto Bolsonaro também tende a facilitar o cometimento de suicídio e a violência contra as mulheres. Você sabia que o Brasil é um dos países que mais tem o maior número de suicídios? É, meus amigos. Suicídios. Dê uma arma para uma pessoa. Deixa fácil a arma. Pronto. Vamos lá surgir os problemas do Brasil. Alto índice de criminalidade, porque deixaram as facções crescerem e as milícias, né, deixaram crescer. E eu não duvido que as milícias não pararam de crescer porque o governo Bolsonaro, que é apoiador de milícia, está lá. Aí a gente tem o caso da violência contra a mulher, o feminicídio. Imagine, meu amigo, vamos lá, um homem sem o porte de arma, ele não aceita a mulher separar dele. Imagine ele com a arma na mão, pronto, vai ficar escravo de casa. Se sair e olhar para outro, já era. Tá ligado? Ao perigo. Porque o bom cidadão brasileiro, né, aquele que mantém os bons costumes da família, da sociedade, é o mesmo bom cidadão que mantém os bons costumes, que mata as suas companheiras quando não aceitam o não delas. Né? Outra, o alto índice de acidentes com arma de fogo. Não? E aí, o que você acha? O decreto de Bolsonaro dificilmente vai virar lei. Porque todas as conjunturas que estavam atreladas a esse decreto era inconstitucional. Ficaria sobreposto ao Estatuto do Desarmamento de 2013, na qual foi um referendo votado. Foi um projeto de lei que teve que passar pelas câmaras, pela Câmara e o Senado, pelas casas e ser aprovado. Não, mas vamos botar um decreto aqui. Vamos driblar aqui o Senado e a Câmara para a gente aprovar. Claro que não ia dar certo. Não ia dar certo. Entendeu? Eu posso tirar uma arma de fogo. Eu tenho idoneidade, residência fixa, sou de nível superior, tenho as faculdades mentais bem resolvidas, sou uma pessoa emocionalmente e psicologicamente equilibrada, entendeu? Eu moro no interior e posso facilmente adquirir, justificar o porquê, né? Ou seja, também tem uma residência no interior, mesmo que Maranguape seja uma cidade, mas o distrito que foi criado é uma zona rural. Mas eu não encontro-me numa necessidade desesperada de ter uma arma. Isso é perigoso, pessoal. Muito perigoso. O que a gente espera é que seja mesmo colocado leis que possam inibir o crime e evitar que o brasileiro, eu vou dizer que é uma parte pequena, porque houve aí uma pesquisa recente que mais de 66% dos brasileiros não aprovavam o decreto das armas de Bolsonaro. Ou seja, ainda tem brasileiros com juízo nesse país. Então existe aí uma certa categoria que quer a arma. E aí, mas para quê? Colecionadores, caçadores, praticantes de tiros, caminhoneiros. Mano, esse negócio do caminhoneiro é engraçado. Tu tá levando um produto de uma empresa, ou tu é um cara autônomo. O cara que vai roubar carga, ele não vai vir só não, cara. Pelo amor de Deus, bota na tua cabeça, ele não tá vindo só, é uma quadrilha. O cara já para contigo com uma submetralhadora na tua cara, o outro puxado pelo outro, o pessoal desce. Tu vai fazer o quê? Com uma pistola ou um 38? Vai matar o quê mesmo? Uma formiga? Não vamos liberar, os caminhoneiros vão ficar seguros. A ideia de Bolsonaro. Tá, velho. Sabe o que vai deixar um caminhoneiro seguro? Eu vou lhe dizer o que vai deixar um caminhoneiro seguro nas estradas. Uma maior presença da Polícia Rodoviária Federal. Na hora que é para parar, para poder descansar e dormir, porque não pode ficar rodando a noite toda. Seria bom. Ou seja, você evitaria problemas. Não, vamos botar uma arma, pronto. Já tá liberado aí pelo aquele negócio que ele quer mudar lá no Código de Trânsito, do cara não fazer mais os exames toxicológicos. E agora, não, pode usar arma também. Meu amigo, caminhoneiro drogado com arma na mão. Porque todo mundo sabe aí que é rebite que toma, né? Tem uns que usam até umas drogazinhas como cocaína,
Tudo para evitar o sono. Isso não é segredo de ninguém mais não, meu povo. Acorda, Alice. Tá ali no País das Maravilhas? Isso aqui é Brasil. Pode até. O sono pode até passar, mas o estado emocional não fica tão bom assim, não. Não, você vê o que aconteceu em Pernambuco. Cara, dirigindo em alta velocidade. A Guarda Municipal de Pernambuco correndo atrás. A Polícia Rodoviária Federal. Não, era estadual. A Polícia Rodoviária Estadual chega lá. Para o cara, pronto, tá embriagado. O cara nem tinha tomado nada. Não tinha tomado nada. Mas tava perturbado. Pronto, pra você ter uma ideia sobre isso. Passa 2 dias sem dormir. É. Pronto. Não, o cara tava perturbado. O cara tava transtornado, ó. Nem precisou beber. Até a polícia, não, vamos saber o que foi que ele tomou. Porque ele não tá no estado normal. Tá ligado? Então é o seguinte. Eu vou dar os parabéns a Bolsonaro. Por incrível que pareça, eu vou dar sim. Vou. Por quê? Porque ele revogou esse danado, né? Do decreto das armas dele. Vamos mandar pra casa. Vamos mandar pra Câmara. Se for possível, a gente muda o decreto. Pra ver se enquadra. E aí aprova por lei. Porque da forma que ele estava fazendo, nenhum brasileiro normal aceitaria. Nenhum. Eu fico imaginando as brigas de trânsito. Bateu no carro, o cara já desce com a arma. Filha da puta, você bateu no meu carro? Tome bala. Morra logo. Então assim, vamos ser tangíveis, vamos ser analíticos, vamos ser críticos. Os dados existem para fazermos um comparativo. Entendeu? Comparativo. E não venha com a história e dizer que o PT desarmou a população como fizeram na Venezuela. Meu amigo, vai ler um pouquinho. Você sabe o que foi que Hugo Chávez e Maduro fizeram? Liberaram arma lá pra galera criar milícia. Não sabe não, sabe? Ou seja, uma polícia paralela à polícia que já existe lá. Não foi proibido nada. Foi até agravar a situação. Eu acho que andar na Venezuela, você vai achar que o venezuelano está desprotegido, que não tem arma, tu tá por fora, meu amigo. Entendeu? Tu tá por fora. Lá praticamente tá uma baderna. Mas tem um povozinho lá que vai fazer revolta, o caminhão passa por cima. Aí você acha que o Brasil tá nesse nível? Se você dá arma pra um bocado de meia dúzia de doido que tem aí, vamos fazer guerra. Vamos fazer guerra. Lembre-se, pessoal, o Adélio Bispo, ele, quando esfaqueou o Bolsonaro, entendeu? Foi uma atitude dele, sozinho. E a sorte do Bolsonaro é que ele estava com arma branca e não com arma de fogo. E se fosse contratado realmente para dar cabo na vida dele, como muitos falavam e botavam até culpa em cima do pessoal, entendeu? Não ia com canivete para cutucar ele, não. Tirar logo a metralhadora, matar logo era de vez. Exatamente. É isso. Então imagine o louco, que foi comprovado aí pelo esforço da Polícia Federal. A Polícia Federal, na qual ele vem desmerecendo toda essa investigação da polícia, dizendo não. Ou seja, ele é o cara das teorias conspiratórias. Não, foi um crime premeditado pago. Eu vou te falar uma coisa que é a teoria da conspiração. Tem gente dizendo que foi teu filho, Carlos Bolsonaro, que fez tudo isso, meu amigo. E aí? Vamos estudar aí esse caso aí do pavão misterioso? Entendeu? Então o que eu quero? Esse negócio de liberar a arma de forma que eu não queria para qualquer um, facilitando, mesmo que ele dizia, não, estamos dificultando aqui. Quem leu o decreto dele, quando você lê o decreto e lê o Estatuto de Desarmamento, lê, meu povo, pelo amor de Deus. Eu sei que a internet tem muita porcaria, tem muito nego falando besteira, mas entra lá no Google, pega um livro, um artigo, tem muito artigo bom, artigos, tipo assim, de pessoas do mundo acadêmico, você lê. Você não quer ler uma reportagem, né, de nenhum jornal? Cara, tem artigo, é só o que tem. Entra no Google Acadêmico, bota lá, Google Acadêmico, tu lá, entra, aí tu escolhe o título que tu quer, tu vai ver artigos, estudos e pesquisas.
Tu lê, tu ganha informação. Entendeu? Tu fica uma pessoa sábia. Pra quando alguém falar um negócio, tu ter argumento. E não tu ficar vendo lá o que o cara postou no Twitter. Tu reformular uma coisa que já era reformulada de forma tosca. E daí tu inventar os fake news. Ou então agravar a situação dos fake news. Entendeu? Seja crítico. Que é a coisa mais bonita que tem. É como a Tabata Amaral falou. Enquanto o governo não investir em educação, o país está fadado a viver na ignorância. E vamos mudar essa trajetória? Vamos ser mais sábios? Bom, galera, daqui eu me despeço. Valeu. Forte abraço. Até a próxima.